Vamos agora falar de uma cidade completa que possui hotéis de luxo, prédios modernos, ruas movimentadas, restaurantes cheios, praias lotadas, turistas do mundo inteiro, que de um dia para o outro tudo isso foi abandonado, sem aviso, sem evacuação organizada. As pessoas simplesmente foram embora e nunca mais voltaram. Portas ficaram abertas, mesas expostas, carros parados no meio da rua. E o mais estranho, ninguém pode entrar até hoje. Não estamos falando de uma lenda, nem de um cenário de filme. Estamos falando de um lugar real, que existe nesse exato momento. Uma cidade inteira selada, cercada, vigiada, como se o tempo tivesse sido congelado à força. Você agora vai conhecer a história da cidade de Varosha, a cidade proibida que o mundo prefere não comentar. Varosha fica na ilha de Chipre, no Mediterrâneo Oriental. Hoje ela é oficialmente classificada apenas como um bairro ao sul da cidade de Famagusta. Mas durante décadas, Varosha foi muito mais que isso. Entre as décadas de 1950 e 1960, o local se transformou em um dos destinos turísticos mais luxuosos do planeta. Para você ter uma ideia, celebridades de Hollywood passavam férias ali. Presidentes, empresários e milionários frequentavam seus hotéis. Suas praias eram comparadas à de Mônaco e Cannes. Arranha-céus modernos para a época, hotéis de alto padrão, vida noturna intensa. Varosha não era uma vila pequena ou isolada. Era um centro urbano próspero, vivo e pulsante. Nada indicava que tudo aquilo estava prestes a desaparecer. Em julho de 1974, o Chipre mergulha em uma grave crise política e militar. Após um golpe apoiado pela Grécia, a Turquia invade a ilha, alegando a proteção da população cipriota turca. Tropas turcas avançam rapidamente pelo norte do país. Durante essa invasão, conhecida como a invasão turca de Chipre, Famagusta é cercada e Varosha é diretamente afetada. O que acontece ali pega todos de surpresa. A população recebe ordens confusas. Alguns fogem acreditando que voltariam em poucos dias. Outros deixam tudo para trás, achando que era apenas temporário. Mas o retorno nunca acontece. O exército turco cerca completamente Varosha. Muros são erguidos, postos de vigilância são instalados e o bairro é oficialmente selado. Desde então, civis são proibidos de entrar. Antigos moradores nunca puderam retornar. O acesso é rigorosamente controlado. Varosha simplesmente desaparece do mapa da vida cotidiana. O mais perturbador não é apenas o abandono, é o estado em que Varosha ficou. Lá dentro, roupas ainda pendem dentro de armários, pratos permanecem sobre mesas, hotéis exibem letreiros antigos, lojas mantêm vitrines paradas nos anos 70. Com o tempo, a natureza começou a retornar ao espaço. Plantas cresceram dentro dos prédios. Animais passaram a circular pelas ruas vazias. Mas nada foi demolido, nada foi reaproveitado. É como se alguém tivesse apertado o botão de pause e nunca mais tivesse dado play. Oficialmente, Varosha permanece fechada por motivos políticos e diplomáticos. O bairro se tornou uma espécie de peça de negociação no conflito entre cipriotas gregos, cipriotas turcos e a Turquia. Mas essa explicação nunca convenceu completamente, porque ao longo das décadas, nenhuma reabertura real aconteceu, nenhuma restauração foi autorizada, nenhum plano urbano avançou. Varosha deixou de ser apenas um problema político, virou um símbolo de algo mal resolvido, um lugar que ninguém sabe exatamente como lidar. Com o passar do tempo, teorias começaram a surgir. Alguns afirmam que documentos importantes ficaram abandonados na cidade. Varosha guarda provas sensíveis do conflito de 1974. Existem estruturas estratégicas que não deveriam ser vistas. Outras teorias vão além. Há quem acredite que Varosha foi mantida intacta de propósito.
como um aviso silencioso, um lembrete do que acontece quando decisões geopolíticas ultrapassam vidas humanas. Nada disso foi comprovado, mas o silêncio prolongado só alimenta essas suspeitas. Existe algo profundamente desconfortável em Varosha. Cidades abandonadas normalmente são saqueadas, demolidas ou reutilizadas. Mas Varosha não. Ela está lá, visível à distância, intocável. Isso cria um efeito psicológico poderoso. Uma cidade real que virou tabu. Um espaço urbano que existe, mas não pode ser vivido. Um lugar sem função, sem futuro definido. É como se o mundo tivesse feito um acordo silencioso e decidido fingir que ela não existe. Nos últimos anos, movimentos políticos reacenderam debates sobre Varosha. Algumas áreas foram parcialmente abertas, sob controle rigoroso, mas isso gerou ainda mais tensão. Antigos moradores protestaram, organizações internacionais reagiram. O conflito voltou ao centro das atenções, porque mesmo após quase meio século, ninguém consegue explicar por que uma cidade inteira continua presa ao passado. Varosha é um paradoxo. Ela prova que cidades podem morrer sem serem destruídas, que o tempo pode ser interrompido por decisões humanas, que lugares também carregam traumas. Enquanto o mundo avança, Varosha permanece parada, observando em silêncio. E talvez o mais assustador não seja o fato de ninguém poder entrar, mas perceber que uma cidade inteira pode ser apagada, sem explosões, sem ruínas, sem escombros. Apenas silêncio. Para você contribuir com o crescimento desse canal, deixe seu like. Se você ainda não fez a inscrição no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. E se você quiser, deixe sua opinião abaixo nos comentários. Até mais!